Diziam que as primeiras pessoas que foram morar em Sobara encontraram uma tribo indígena que tinha esse nome. No século XVIII havia jesuítas em toda a região e quando eles foram expulsos, as tribos ficaram entregues à própria sorte. Nesse caso, à própria falta de sorte. Existiam muitas madeiras de lei: pau-brasil, tapinhoã, guanandi, angelim, cedro. A ganância do homem branco foi responsável por uma terrível devastação. Depois vieram as lavouras de milho, feijão, amendoim e até arroz. O solo era muito fértil, banhado pelos rios Bacaxá e São João. Hoje, o que se vê é reflexo de 4 séculos de ocupação humana e exploração destrutiva de recursos. A madeira, muito explorada, era exportada ou usada para esquentar as fornalhas das locomotivas. Aqui antigamente era um cemitério chamado São Jorge, que existia há muito tempo, que agora foi desmanchado para construir em São Vicente. E ali era uma escola, que agora o povo pegou para morar, há muito tempo. Naquele tempo se cultivava feijão, coco, laranja, arroz, amendoim, algodão, milho, mandioca e a farinha de roça era boa. O trabalho era todo artesanal. A massa de mandioca, a senhora vai ali primeiro, rapa ela, depois que é rapado, lava ali, depois lavado, vai para ali para dentro, corta ali o motor, depois do motor traz na prensa, depois da prensa secada traz pro coxo, depois do coxo vai coar aqui na peneira. E depois da peneira vai para ali. A massa pro tambor. Isso aqui mais velho que meu pai. Isso aqui também mais velho que meu pai. Veio de Camurupi. Foi do meu avô, aí meu tio Deé me vendeu para mim. A farinha era dividida entre as famílias que usavam para o consumo próprio ou a vendiam. A verdade é que quase todas as casas tinham um engenho de farinha. O Espírito Santo é a pena que o português desmanchou, né? Senão é bom você ver os troncos, tudo lá. Tinha aqueles troços que comia, aqueles troncos de prender aqueles pessoal. Antes meu avô contava que quando quiser matar uma pessoa, roçava um capoeirão, botava uma pessoa num pau trepado, botava lá, sentava fogo, morria lá. Mas agora melhorou muito, agora acabou isso tudo, né? E agora a gente soube na paz. O evangelho entrou aqui no nosso lugar, que a gente não podia andar nas estradas, né? Que era um puxa-puxa, cipó, bisão que todo mundo via. Isso aí acabou tudo. Eu nunca vi, mas o pessoal via, troços andando na frente, morrisse uma pessoa que parecia. Ah, cara, isso é um troço esquisito, né? A comunidade Sobara retrata uma área quilombola. E nós fomos observando que dentro da comunidade ainda há essa cultura, só que eles não valorizavam. Na fazenda do seu Aloísio, que é a fazenda mais antiga, existe uma casa que já existe há mais de 100 anos, onde nós conhecemos o seu Aloísio, que é um fazendeiro, abriu as portas, falou sobre a comunidade e disse que os negros fugiam por aquelas terras porque desembocava no rio. E no rio eles pegavam, né, as canoas, o barco e fugiam daqui. Ficamos sabendo também que numa determinada fazenda havia uma corrente que foi encontrada naquelas terras que era usada pelos escravos. Foi aí que nós descobrimos que existia o alicerce de uma senzala, localizado na fazenda Espírito Santo. Descobrimos que o maior produtor do urucum era aqui na Sobara. Hoje já não acontece mais isso, porque foi desmatado e grande parte da terra pertence ao canavial da indústria de álcool chamada Grisa. O povo vivia da plantação. Hoje, como a terra já não dá mais quase nada, muita gente foi embora. Começou a faltar trabalho. Antes não, era muita lavoura, muita fartura. A água era boa, a comida não faltava. As talhas viviam cheias de água fresca. Era só preparar o covo e ter a certeza de que haveria um gambá ou um tatu assado no almoço. Não precisava comprar quase nada. O pouco que tinha que comprar era no mercado do Pio Vicente. E para fazer negócio, o povo às vezes nem precisava ter dinheiro. Trocava pano por porco, porco por aipim, aipim por laranja. Agora viver de serviço, porque plantação não dá. Para plantar é uma coisinha toda, só mesmo para a gente comer, não dá para nada. Não é não, mãe?
Agora é só de serviço, porque plantação você pode plantar uma coisinha tua. Não dá nada. Naquela época, acordava-se bem cedo, arrumava o caderno, o lápis e o livro em sacos plásticos. O material era só esse mesmo. Amarrava um barbante de cada lado do saco e fazia de bolsa. Não havia escola em Sobradinho. A maior parte das pessoas não sabia ler nem escrever, nem se importavam com isso. Na cidade, quem tinha dinheiro contratava uma professora particular que ia à casa do aluno. Dona Lotinha e Dona Nilda eram professoras, davam aula nas casas delas. Eram muitas crianças juntas e de todas as idades. As professoras eram leigas, ou seja, não tinham formação no magistério, mas mesmo assim eram muito dedicadas. O passar dos tempos trouxe alguns prejuízos. Antes da construção da barragem de Jutunaíba, por exemplo, havia muitas plantas aquáticas como aguapés e salvinhas, que serviam de alimento para os animais. Traíras, acarás, piabas, piaus, sairus, cascudos, além de tainhas e piabanhas, que são peixes nobres. Isso sem falar em mexilhões, pitus e lagostas, várias aves aquáticas e jacaré do papo amarelo. A obra foi em 1978 e até hoje as consequências persistem. Construir a barragem foi um trabalho árduo. O solo instável exigia aterramento, mas era muito difícil encontrar áreas de onde pudessem retirar terra e pedra. O prejuízo então foi em dobro: a invasão da lagoa e a retirada do aterro em algumas áreas. São Vicente tem esse nome por causa do padroeiro. A história da igreja também é muito curiosa. Lá pelos anos 1856, os moradores se uniram para conseguir donativos para construí-la. A Câmara de Cabo Frio também ajudou na construção não só da igreja, como do cemitério. Na verdade, tudo começou quando criaram a freguesia de São Vicente de Paula anos antes. Foi nomeado o primeiro pároco, o padre João Alves Pereira, funcionando provisoriamente a matriz numa capela improvisada na casa do João Batista Gomes. O padre era muito ativo e chamado Pidão, pois sonhava em construir a igreja e agia para que isso acontecesse. Pedia contribuições, promovia festas, pedia ajuda aos políticos. O progresso foi chegando e onde antes não havia quase nada foram surgindo as casas, os comércios, a igreja.